Boa noite, professor Michel, tudo bem? Boa noite. Assim, tá aguardando aqui a Lorena chegar para a gente daqui a pouco iniciar o nosso bate-papo aí. Obrigado pela presença. Fala, Myron, prazer, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Nós estamos só aguardando aqui a Lorena entrar, a gente já vai começar a nossa live já, tá ok? É um prazer ter todos vocês aí. Fala, Newton, boa noite. Cristiana, boa noite também. Flávia, Ana, boa noite. Estamos só esperando nossa convidada entrar aí para a gente começar o nosso bate-papo aí. Só porque eu fico no Instagram e toda hora que entra uma mensagem do WhatsApp, o WhatsApp aparece lá em cima e vai atrapalhar um pouco a visualização, a sua visualização. Mas tudo bem, deixa assim. Tá, vou lá. Boa noite, Fátima, tudo tranquilo? Rafael Soares, boa noite. Boa noite, Fernando. A galera chegando, só daqui a pouquinho a nossa... Sim, sim, sim. Lídia, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. A gente já vai começar já já o nosso bate-papo aqui. Boa noite, Lídia. Sempre bom ter vocês aí, porque esse é o nosso objetivo, né? De trocar ideia, conhecer. Vamos esperar só. Então, Cristina, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que faz essa. É, vou te falar que confessar que eu sou um pouco ruim nessa questão de tecnologia, mas eu aprendo ainda. Boa noite, Lorena. Tudo Boa bem? noite, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo. Boa Me noite a ouvindo todos. bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Muito claro. Alto, bom som. Boa noite a todos. A gente está começando hoje mais um bate-papo aqui, mais uma entrevista nossa. Hoje a nossa convidada é a Lorena. Lorena Labanca, ela é nascida aqui em Petrópolis, advogada há 15 anos na cidade, atua na área de direito imobiliário, direito trabalhista e direito da família, formada em letras também, há menos tempo, né? Formou em 2019, é integrante da OAB Mulher, do PV Mulher e participante do Leia Mais Mulheres Petrópolis. Né? Eu sou Daniel Paiva e agradeço a presença de todos aqui nesse bate-papo. Como sempre, nosso objetivo é a gente estar de forma descontraída aqui conversando um pouco sobre quem é a Lorena, quem é o PV, né? Que a Lorena é filiada ao PV também, eu não falei aqui, mas também é uma filiada do PV. Há quanto tempo, Lorena, já? 12 anos, desde 2008. 12 anos afiliada no PV, então a gente vai conversar um pouco aqui, um bate-papo para a gente poder conhecer a Lorena, conhecer um pouco do PV, das ideias da Lorena com relação à nossa cidade, à nossa política, enfim, para a gente estar trocando um pouco de ideia nesse sentido, né? E aí, Lorena, você apresenta um pouco, mas já vou deixar já para você, logo depois da sua apresentação, aí, completar o que eu coloquei, você falar um pouquinho de quem é o PV em Petrópolis, quem é o PV, o PV é um partido antigo, né? Não é novo, né? Você fala que está 12 anos no PV, mas ele é bem mais do que isso, ele tem uma expressão nacional e internacional muito grande, né? Então, gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Tá. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu sou a Lorena Labanca, para quem não me conhece. Eu sou advogada, recentemente eu me formei em letras, português e literatura, advogo há 15 anos aqui na cidade. Como você disse, eu tenho uma atuação em direito trabalhista, imobiliário e direito de família.
e tenho interesse em trabalhar com educação, que é a minha formação mais recente, de 2019. E sou muito ligada ao movimento feminista. Sou da OAB Mulher há 5 anos. Sou também integrante do PV Mulher, por me identificar com essa pauta. Como você disse também, eu frequento o Leia Mulheres Petrópolis. O Leia Mulheres é um coletivo internacional que já existe em Petrópolis há 4 anos, que é um fomento à literatura feminina. Então, essa pauta feminista é uma pauta que chama bastante a minha atenção. Sobre o PV, que você perguntou quem é o PV, bom, o PV é um partido internacional, não é um partido apenas brasileiro, ele é um partido internacional, que está em ascensão no mundo todo, principalmente na Europa. Os verdes europeus estão muito fortes e o PV está presente em 132 países, os verdes. No Brasil, o PV foi fundado em 1986 por um grupo bom de nomes conhecidos que vocês vão se lembrar, que é o Alfredo Sirquis, Fernando Gabeira, Carlos Mink, Lucélia Santos. Eles foram os fundadores do PV, na época com uma visão inovadora que se mantém até hoje, apesar desses 34 anos de existência do partido no Brasil. Em Petrópolis, ele foi fundado pelo nosso presidente, o Carlos Sion, no ano de 1988, 2 anos depois da criação do partido nacionalmente. E eu sou filiada há 12 anos, desde 2008. Eu entrei na juventude do PV e hoje eu sou do PV Mulher. Legal. Assim, como é que esse link internacional, como é que o PV local faz link com esse PV internacional? Como é que isso funciona? O PV local... Algum link ou não há? É independente? Como é que isso funciona, efetivamente? São todos independentes, mas nós temos essa pauta que a gente compartilha com o PV internacional e o PV local ele está muito antenado com essa pauta internacional. O PV de Petrópolis já vem atuando, independentemente de eleição, já há algum tempo, já há alguns anos, e de 2 anos para cá de uma forma mais forte, em movimentos, efetivamente movimentos sociais na rua, com luta política na rua, independentemente de eleição, não apenas visando a eleição, mas também como um movimento participando de todas essas discussões do mundo de clima, os problemas climáticos, até por conta dessa pandemia também, a gente tem falado tanto disso, né? Mas não é uma pauta nova para o PV. Esse problema global que vai de efeito estufa, problemas climáticos e coisas que nos atingem diretamente e atingem localmente. São problemas globais que todos os países enfrentam, mas que também nos atingem localmente. O PV Petrópolis é super antenado com essa pauta internacional. Legal, você falou da questão da política fora do tempo eleitoral, né? Porque às vezes a gente sempre associa os partidos com o momento que a gente está vivendo de eleição. Eu até esqueci de falar uma coisa para todo mundo, eu estou perguntando para a Lorena, mas vocês também podem mandar suas perguntas, né, que no final aí a gente vai reservar 10, 15 minutos aí para a Lorena estar podendo responder as perguntas que vocês estão mandando, tá? É claro que se encaixar em algum tema que eu vou estar colocando para ela, a gente encaixa perguntas de vocês. Mas é importante falar que a participação de vocês é muito importante para a gente também, né? Mas isso que você falou é importante, né? Porque às vezes a gente fala de saúde pública, a gente fala de ecologia, mundo afora, né? E Petrópolis é uma cidade que sofre diretamente pela questão de mudança climática, né? Chuvas que atingem Petrópolis com intensidade muito maior do que atingiam antigamente. Quer dizer, inundações, desabamentos e etc. E assim, como é que é o pensamento do PV nesse sentido das políticas para a cidade de Petrópolis? O PV tem alguma diretriz nesse sentido? Pensa alguma coisa nesse sentido além do momento eleitoral? Como é que funciona o PV nesse sentido? Então, como eu vinha dizendo antes, de uns 2 anos para cá, o PV se fortaleceu em Petrópolis. Antes de 2018, nós estávamos um pouco espalhados e começamos a nos reunir, a nos unir em 2018.
sempre participando de movimentos sociais na cidade, dessa pauta mais progressista, que a gente se alinha mais à pauta progressista. Então, a gente sempre vem participando das passeatas, dos movimentos de Petrópolis, fazendo campanhas pelo clima, uma campanha anti-agrotóxico, e a gente sempre está fazendo palestras. A gente tinha essa formação da Sexta Verde, que a gente trazia palestrantes uma vez por mês no Cefet, em Petrópolis, para conversar sobre algum tema sobre o município. Então, falamos sobre agrotóxico, sobre hortas urbanas, hortas escolares, falamos sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural, sobre desenvolvimento urbano, transporte urbano. Cada mês a gente trazia um palestrante para falar de algum tema da cidade de Petrópolis, mas que tivesse a ver com a pauta do PV. A gente já vem fazendo esse trabalho da Sexta Verde há bastante tempo, independentemente de eleição. Porque a gente tem esse trabalho de movimento e um trabalho ideológico. O PV é um partido ideológico. As pessoas chegam até o PV muito através dessa ideologia. Os nossos filiados, os nossos candidatos, eles têm uma identidade com a pauta do PV. E o que você perguntou sobre quais são os planos do PV para a eleição? Não é bem um plano para a eleição, né? Mas é esse link mesmo que você acabou de fazer, né? Como a gente intercala essa questão das políticas públicas, do pensamento do PV, né? Com relação ao que você falou agora, né? Trazer palestrantes, não sei o quê. Eu acredito que o PV deve ter um plano para a cidade também, né? E aí eu queria só fazer um salto aí de uma coisa que você falou anteriormente, né, da questão da mulher, da sua aproximação nesse tema, né? E aí a gente sabe muito bem que existe uma questão obrigatória por lei, né? Obrigatória por lei é ótimo, né? Que é obrigatória, exatamente dessa questão das cotas das mulheres dentro do processo eleitoral, né? E aí a gente viu nas últimas eleições, em função disso, né, várias fraudes, né, que eu vou chamar de fraude, porque não tem outro nome, né, mulheres que são enxertadas, né, e que não ganham 1, 2, 3 votos, mas que estão ali só para ser trampolim para que o partido possa efetivamente galgar aí, um homem lá dentro, etc., para poder cumprir a lei eleitoral. Como é que o PV trabalha isso dentro dele? Não, o PV, muito antes de ser obrigatório, já fomentava a participação da mulher nesse processo eleitoral. O PV é um partido que respeita as mulheres, que se preocupa com a isonomia entre homem e mulher e que fomenta mesmo essa participação feminina no mundo da política e empodera a mulher, se preocupa com esse empoderamento feminino. Então, para além de ser obrigatório uma cota de 30%, que é obrigatório, mas para o PV isso não é uma grande preocupação, porque nós mulheres sempre tivemos uma participação muito forte, inclusive na formação do PV. Quando o PV foi criado, tinham mulheres que participavam dessa formação. Inclusive em Petrópolis, a Elaíce, a esposa do Sion, que é o nosso presidente, participou da formação do PV em Petrópolis. Então essa sempre foi uma preocupação e uma pauta do PV, que é a participação feminina. Então, agora, nós temos algumas candidatas mulheres, entre elas eu sou uma pré-candidata, uma possível pré-candidata, porque o partido vê em mim uma pessoa com potencial para isso, principalmente que eu sou ligada a essa pauta feminista. Então, teria algumas propostas para fazer a mulher participar melhor da vida política petropolitana e políticas públicas voltadas para a mulher na cidade. Né, em questões de saúde, educação, creches, para a gente poder empoderar essa mulher, para essa mulher poder trabalhar e assim ela ter a sua própria renda, não ser dependente do marido, ter sua independência, uma mulher empoderada, uma mulher livre, e ela precisa ter o seu próprio ganho, o seu próprio sustento. Mas para isso ela também precisa ter com quem deixar os filhos. E então a gente pensa nessa questão da creche, que é muito importante na cidade. Não é uma coisa que o município esteja obrigado por lei,
O município é obrigado a dar educação básica, ensino fundamental 1 e 2, mas a gente pensa em aumentar as creches em Petrópolis. A gente acha que isso é primordial, necessário, para você poder dar o empoderamento para a mulher. Então, a gente também pensa em políticas públicas para as mulheres, na questão da saúde, saúde feminina, pediatria, ginecologia. Agora tem até o hospital lá, a Sala Lilás, que já existiu em outros governos. Depois, no início desse governo, deixou de existir e agora voltou. E a gente pensa que tem que continuar havendo aquilo que é bom dos governos, não tem que parar, né? Tem muito isso também dessa política de dar fim ao que era de um outro governo, ainda que esteja funcionando, ainda que seja bom. E a gente é totalmente contra isso e a gente luta pela manutenção da Sala Lilás e pensamos também numa possibilidade para quando aquelas crianças ficam internadas na pediatria do Alcides Carneiro, que aquela mulher, a mãe, possa ter um local para ela ficar, para ela acompanhar o seu filho, uma espécie de hotel, alguma coisa dentro do hospital, para as mães que tenham filhos recém-nascidos internados. A mãe recebe alta, mas o filho não. E a gente acha importante essa presença da mãe no hospital. Então, a gente pensa em políticas públicas voltadas para a mulher na cidade. Ah, legal. Assim, você está colocando aí do Hospital Sara Lilás, é isso? É o nome, é isso? Ele é aqui em Petrópolis, esse hospital? Sim, né? A Sala Lilás fica no hospital no Alcides Carneiro. Ah, tem uma Sala Lilás, agora entendi. Isso. Sara Lilás, Hospital Sara Lilás. Não é um hospital, é uma sala que já existe dentro do hospital público. Tá, legal. A Cristiana está falando da atenção à violência contra a mulher. Isso, com certeza que é um assunto que está cada vez mais em voga, principalmente agora em época de pandemia, que as mulheres estão sozinhas dentro de casa com os seus agressores. Então, a gente pensa em políticas públicas para isso também, de como a mulher tem como denunciar isso, denunciar e ter a proteção do Estado nessa denúncia. A gente tem aqui uma patrulha Maria da Penha bastante atuante em Petrópolis. Ela tem funcionado muito bem a patrulha Maria da Penha, mas a mulher precisa desse aparato para ela poder não ter medo de denunciar, né? Isso é uma questão primordial. Existe algum canal, hoje em Petrópolis, né, aí você poder falar, você é advogada, você tem isso, né, você está falando que existe uma patrulha, né, mas existe um canal aberto para isso? Como é que funciona? Como é que o PV pensa em melhorar essas políticas que já estão implementadas? Né? Porque, pelo que eu percebo, existem muito poucas políticas, efetivamente, né? Como é que funciona essa parceria ou esse implemento que vocês pensam para essas políticas já instaladas? Essas políticas já estão instaladas, a gente tem o número 190 para emergência e o 180 para denúncias, mas nós temos o CRAM aqui na cidade, que é o atendimento à mulher, e o que a gente pensa é melhorar o atendimento do CRAM. O CRAM tem advogadas, o CRAM tem psicólogas, mas isso precisa ser melhorado, precisa ser para trabalhar efetivamente com essa população, para que as pessoas não tenham segurança de denunciar, né? Possam ter um aparato de psicólogas, advogadas, pessoas que possam protegê-la depois que ela fizer essa denúncia. Legal. Outra coisa, como é que o partido hoje constrói o seu pensamento para a candidatura? Existe uma formação dentro do partido? O partido dá algum preparo para os candidatos, os possíveis pré-candidatos? Existe alguma orientação do partido assim, de formação? Que a gente vê muito isso, né? Pessoas que estão agarradas no laço, são jogadas para uma eleição, né? Existe alguma preparação do PV nesse sentido? De preparar as pessoas para a candidatura? Então, como eu te disse, os filiados do PV normalmente são filiados porque têm uma identidade da pauta do PV, mas pela ideologia do partido. Então, normalmente já são pessoas que são ligadas a essas causas. Não se tem candidaturas oportunistas, apenas porque precisa ter algum candidato. Já são pessoas que são filiadas, e aí qualquer filiado pode ser candidato livremente,
Depois isso vai ser escolhido na convenção municipal, a convenção ainda não aconteceu, e por isso que nós temos apenas pré-candidatos, mas todos livremente podem querer se candidatar, não tem nenhum critério de escolha do partido apenas. E sim, tem essa formação. Além dessas pautas que a gente já vem trabalhando ao longo de 2 anos, que eu acredito que já contribuem muito com os filiados, porque a gente está bem afinado com a ideologia do partido, que a gente vem nessa política que vai além da eleição. O PV não está fazendo eleição em 2020, não está fazendo política em 2020 apenas. A gente vem fazendo política porque nossa vida é política, né? Todas as nossas escolhas são políticas. Do momento que a gente acorda e está tomando café da manhã, a roupa que a gente veste, ao transporte que a gente usa, tudo é política. Então o PV já tem essa formação. As cestas verdes, que a gente vem fazendo essas palestras, já vem com essa intenção de fazer política e de chamar o povo para participar da política, porque a gente acha importante a participação do povo, dos movimentos sociais, das pessoas, dos petropolitanos, do cidadão. Mas, especificamente agora, na época de eleição, sim, nós temos formação, nós temos cursos, e que agora estão acontecendo online, né? E temos cursos de formação com pautas e cada semana um tema específico para desenvolver, e a gente recebe vídeo, recebe por escrito, para estudar em casa, e depois a gente debate com os nossos pares. Eu, por exemplo, que sou do PV Mulher, é um trabalho bacana do PV Mulher, que é com todas as mulheres do Estado, a gente se reúne uma vez por semana, em uma reunião online, com possíveis pré-candidatas de todo o Estado do Rio. Então, tem algumas mulheres aqui, tem 4, eu acho, de Petrópolis, mas temos mulheres do Rio, Cabo Frio, Magé, da Baixada, de Caxias, da região dos Lagos, Arraial, Mesquita, tem gente do estado todo, para a gente trocar todas essas informações, né, e cada semana a gente tem uma pauta. Vamos conversar sobre lixo reciclável, sobre os direitos da mulher, sobre a mulher na política, enfim, tem várias questões para ajudar mesmo a formação desse candidato. Legal, isso é importante. Vou agora pegar um outro ponto aí seu que você estava falando, que é a questão da educação, que é um assunto que também te interessa muito, né, e toca muito você, né? Como é que vocês estão vendo aí esse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem uma pandemia, né? A gente tem aí a eminência aí, louca das escolas particulares, privadas, de voltar às aulas, né? As públicas estão indo no mesma valsa, né? Também muito atraído para a questão aonde os filhos ficam, né? Porque muita gente está voltando a trabalhar, né? Então, o comércio está abrindo, fábricas voltando, então as pessoas acabam sendo obrigadas a voltarem a trabalhar, não tem alternativa, né? E aí tem as crianças que ficam em casa, aí a pressão para voltar às aulas. Como é que vocês estão vendo esse momento, essa preparação, também essa questão do ensino à distância, que não atinge a todo mundo, porque nem todo mundo tem condição de se conectar, né, para poder receber esse processo educativo. Como é que o PV e como é que você está vendo esse processo? Eu acho que na questão das escolas particulares, isso não chegou a ser um problema tão grande, né? As crianças que estudam em colégio particular, normalmente elas têm acesso à internet de qualidade, a um computador de qualidade, a estrutura em casa para estudar. Então, eu percebo que tem até funcionado bastante esse ensino à distância. Que o ensino à distância para o adulto, eu não tenho dúvidas de que ele funcione. Eu, inclusive, fiz a minha segunda graduação assim, à distância, e foi excelente. Mas tem toda uma estrutura pensada já previamente para isso. Durante a pandemia, eu acho que foi um susto para todo mundo e as pessoas tiveram que se adaptar. Mas as escolas particulares, e aí parabéns ao professor, que o professor, né, os professores que se viraram nos 30 para conseguir dar aula, virar editores e preparar a aula, formatar a aula, e passam horas, acho que trabalham mais do que antes até, porque além de professores tiveram que se tornar especialistas em edição de vídeo e internet.
né? E a coisa na escola particular, pelo que eu acompanho, tem funcionado até muito bem. Essas crianças têm acesso à internet. Já na escola pública, o que não era não nos assusta tanto, né? Não nos surpreende, aliás, não nos surpreende, que a escola pública não tem essa estrutura, né? Não tem essa estrutura. O município não tem, nem o Estado ainda está conseguindo dar uma educação à distância, mas o município não tem essa estrutura. E essas crianças que frequentam a escola pública, elas não têm, a maior parte delas não tem acesso à internet, não tem um bom computador, não tem celular, elas não têm como acompanhar. Então, mesmo que a escola faça um esforço de imprimir, mandar matéria impressa, eles não têm como acompanhar isso, não tem como imprimir em casa, e aí esse estudo está realmente muito deficitário. E a gente pensa que a pandemia é muito provável que continue, né? A gente não tem uma previsão ainda, nada muito certo de quando isso vai acabar. Então, é uma questão que a gente pensa enquanto pré-candidatos a vereadores, mas também na coligação para majoritária, para prefeito, a gente sempre vem discutindo isso. O que vai ser do futuro da educação na rede municipal? A gente tem que pensar num fomento dessa qualidade da educação à distância, da internet, de como o Estado, de como o município pode viabilizar isso para as crianças, pagar, garantir que eles tenham um acesso gratuito, senão a escola pública sempre vai ficar para trás. Sim. E aí a gente já não tem um preparo nas escolas funcionando normalmente, né? Muito menos à distância. Né? Mas, assim, esse plano de reabertura aí, né? De voltar a funcionar a qualquer custo, né? Eu acho que é uma outra grande preocupação, né? Como é que isso é capaz de acontecer num momento desse, né? Que a gente não tem espaço dentro da escola para poder botar os alunos separados um do outro, né? Eu acho que isso é realmente uma grande preocupação. Você falou agora também da questão da majoritária, né? O PV vem com alguém, pensa em alguém na majoritária? Como é que está esse processo dentro do PV hoje? A nível nacional, o PV tem uma grande coligação com o PDT, com o PSB, com a Rede e com a Cidadania. E aqui em Petrópolis, a gente está também numa tratativa e negociação, e até o momento a gente já fechou uma coligação com o PDT. Pode ser que essa coligação aumente, a nossa intenção é essa. A gente percebe que a gente tem muito mais identidade com os partidos progressistas, e esse diálogo é possível. O PV é um partido aberto ao diálogo, e um partido que chama mesmo para conversar, e a gente percebe que a gente tem muito mais em comum do que coisas contra, né, um ou outro. Então a gente pensa sim em aumentar essa coligação. Mas até então, uma coisa que já está certa é uma coligação entre PV e PDT. E o candidato do PDT é o Marcos Novaes, que ele já foi do PV, ele foi do PV bastante tempo, muitos anos, mas agora ele é do PDT. E como são dois partidos que podemos dizer que são de centro-esquerda, que a gente do PV, a gente tenta se manter um pouco equidistante dessa dicotomia entre direita e esquerda. A gente acha que numa política mais atual do século XXI, a gente precisa se afastar desse questionamento entre direita e esquerda, que isso acaba sendo um pouco limitante. Por isso que a gente é aberto ao diálogo. Mas se a gente for pensar a nível nacional, o PV é muito mais ligado à pauta progressista. As coisas que a gente defende normalmente são as mesmas pautas dos partidos de esquerda. Então a gente se coloca, se eu tiver que encaixar o PV em algum lugar, eu encaixo o PV na centro-esquerda. Então a gente tem uma pauta identitária muito parecida com a do PDT. Então, a princípio é essa coligação. Legal. E aí eu vou só aproveitar uma pergunta aqui, depois eu vou colocar uma outra aqui, que é um assunto que a gente estava acabando de falar agora. E aí vou aproveitar também e encaixar com essa questão da majoritária, como é que o PV participa na construção
da proposta para a cidade, né? E aí, que eu gostaria de colocar. E aí tem uma pergunta aqui que vai nesse sentido, é o seguinte: o PV tem alguma proposta em termos da melhora da educação pública em Petrópolis? Existe alguma proposta do PV nesse sentido que pode compor com a majoritária? Eu não te ouvi. Você pode repetir? O PV tem o quê na educação pública? Tá ruim para você o som, não? Não, só a última pergunta que ficou baixo, não ouvi. Não, então tá bom. É a seguinte: o PV tem alguma proposta em termos da melhora da educação pública a Petrópolis? E aí eu só complemento nessa questão da majoritária, se o PV ele vai participar, ele participa da construção desse projeto, só para você linkar as duas coisas aí. Participa efetivamente da construção desse projeto. A gente sempre faz reuniões semanais da coligação junto com o PDT, as pessoas que participam do programa da majoritária, eu inclusive participo também, e a gente se reúne semanalmente, agora por enquanto ainda virtual, já nos dividimos em grupos por temas, com pessoas que são especialistas em cada área, então que estão elaborando já o programa de governo. E sim, a gente tem um GT da educação que pensa no fomento das políticas públicas educacionais. Pensa na valorização do professor, um incentivo ao salário do professor, um aumento salarial, uma valorização do professor, que essa coisa de greve dos professores a gente vê sempre, né? Em Petrópolis, já é recorrente e a greve nem sempre consegue atingir seu objetivo. Muitas pessoas participam dessas greves e depois até se arrependem e falam que não vão fazer mais, porque se dedicam, ficam ali trabalhando por essa causa e às vezes não tem nenhum benefício. Então a gente pensa que não precisa chegar a esse ponto, né? Se o governo municipal for comprometido com o salário do professor e com a carreira do professor, de dar o avanço de carreira do professor, a gente não precisa chegar ao ponto de ter greve. Então, sim, a gente tem essa formação, pensa na valorização do professor, no salário do professor, na formação do professor, na formação continuada e permanente do professor, para que o município dê possibilidade desse professor continuar também se atualizando, estudando, o que é primordial para a educação, porque a educação só tem de evoluir, tem que acompanhar o mundo, né? E esse professor não pode ficar obsoleto. Esse professor ele tem também que ter a possibilidade e um incentivo para que ele continue estudando. Então, sim, a gente, na majoritária, está propondo coisas assim e pensando coisas assim para o programa de governo. Legal. E aí tem uma outra pergunta que vai encaixar também nisso, né? Eu estou com aquilo que eu falei, a gente vai adiantando algumas perguntas que tem a ver com o tempo para a gente não se perder, depois voltar, né? E aí o professor Miguel Pinto, ele pergunta assim: austeridade no orçamento ou valorização do servidor público? Né? Se existe algum problema nesse sentido quando vocês propõem essa questão, por exemplo, do aumento do salário do professor. Isso não pode gerar menos austeridade no orçamento? Como é que vocês pensam nisso? Então, o PV é um partido, como eu disse, aberto ao diálogo, antes de mais nada. Então, a gente não gosta de apenas defender bandeiras ou causas sem pensar nas consequências disso, né? Então, do mesmo jeito que a gente não foge um pouco desse questionamento entre direita e esquerda, porque se a gente se colocar em determinado lado, pode ser que a gente esteja negando um outro. E a gente é aberto ao diálogo e acha que as coisas podem chegar num consenso de uma maneira pacifista. Então, claro que a gente pensa na formação do professor, mas a gente não pode deixar de lado o orçamento municipal. E principalmente no ano que vem, que com esse negócio de pandemia, a gente não sabe como vai ser o orçamento municipal. É uma preocupação, é uma grande preocupação, que pode ser que a gente realmente tenha um orçamento reduzido e também não adianta inventar muito, né? A gente não pode prometer que vai fazer coisas ou colocar no programa de governo coisas que depois a gente não vai conseguir cumprir. Então, a gente precisa fazer essas coisas caminharem juntas. Então, na medida do possível, claro que a educação é primordial, é super importante, mas não é porque o orçamento não permite que a gente vai deixar de lado a questão da educação. A gente tem sempre que
ponderar essas duas coisas. E o PV tem isso como ideologia, é uma característica do partido. É um partido que pondera muito as coisas para poder decidir, até na questão ambiental, que o PV é muito reconhecido por isso, né? Porque é um partido ambientalista, mas não é apenas ambientalista pura e simplesmente. A gente tenta conciliar o ambientalismo com os interesses da população, com os interesses de geração de trabalho, de renda. Então, não é simplesmente preservar o meio ambiente. A gente pensa em uma preservação pensando no desenvolvimento sustentável, porque a gente também não pode, porque levanta essa bandeira, deixar de investir em determinadas coisas. Então, o PV pensa num desenvolvimento sustentável para conseguir conciliar sempre essas duas coisas de uma melhor forma. Legal. Tem mais uma outra pergunta aqui. Existe um projeto do PV na vertente de inclusão no caso de pessoas portadoras de alguma deficiência? A gente tem também, dentro do programa da majoritária, que eu disse que a gente se dividiu em grupos, a gente tem um grupo que fala sobre as minorias, né? É um grupo dos projetos sociais. E aí, dentro de minorias, a gente pensa em políticas públicas para as mulheres, para os idosos, para portadores de deficiência, porque isso é um princípio do PV também. O reconhecimento do portador de deficiência, não como uma pessoa incapaz, mas como uma pessoa que é perfeitamente possível de ser inserida na sociedade, em trabalho, cultura, educação, que tem muito a contribuir. Então, a gente tem estudado formas de proteção a essas minorias para fomentar o trabalho dessas minorias e a proteção a essas pessoas. Então, aí dentro dos projetos sociais, com certeza tem para deficientes físicos. Nada Legal. Que eu possa falar agora com uma certeza de o projeto assim, ainda não estamos com o programa pronto. Mas é uma discussão e um assunto pertinente ao PV. A inserção... É um processo em construção, né? Na verdade, né? O processo ainda está em construção. Legal. Uma outra pergunta que surgiu aqui também, eu estou colocando as perguntas porque eu acho que elas são pertinentes que a gente está conversando, tá? Está escutando bem agora? Melhorou com fone? Tô, só naquela hora que deu uma pequena falha. Aí eu não sei se foi da minha conexão ou se foi da sua. Não, pode ter sido. Se nem a gente consegue uma boa conexão, imagina as crianças para poder estudar, né? Exatamente. É essa a questão, né? É isso. A gente está aqui com todo um aparato. Não, exatamente. A gente se preparou e a minha conexão aqui é boa, imagino que a sua também. E aí, assim mesmo, tem falha, né? E aí, tem aqui algumas perguntas aqui. Com relação à coleta seletiva do lixo e ao lixo reciclado, há alguma ideia ou já proposta para a nossa cidade? Eu sei que alguns bairros têm esse privilégio. Existe. Mas existe algum projeto de ampliação nesse sentido? Com certeza. Petrópolis já conta com esse serviço. Eu acho que algumas pessoas não sabem disso. E, como eu falei anteriormente, aquilo que é bom tem que continuar funcionando. Não tem o menor sentido você parar com um programa porque ele veio de outro governo. Isso costuma acontecer. Mas Petrópolis tem coleta seletiva em alguns bairros, né? No meu bairro, por exemplo, que é bem próximo ao centro, eu moro nas Duchas, eles passam toda terça-feira. Então, para quem quer saber se tem no bairro, tem que ligar para a Condep e perguntar. Mas tem esse projeto de coleta seletiva. E a nossa ideia, claro, é aumentar isso, que isso é um assunto muito caro para o PV. A coleta seletiva, a separação do lixo, a destinação correta do lixo, a formação de menos lixo, e aí foi o que eu disse de fazer política desde a hora que você acorda, né? Das nossas escolhas de vida. Tudo que a gente faz desde a hora que a gente acorda é político. Então, as embalagens que a gente consome, e a gente fomenta cada vez menos embalagem, menos plástico, responsabilidade das empresas pelos lixos que elas produzem. Então, as empresas de bebida que produzem lata, vidro e PET,
elas têm que ser responsáveis por esses lixos também e fomentar a formação de menos lixo, para as pessoas terem essa educação ambiental. A educação ambiental também é primordial em qualquer programa de governo, né? E falando em educação, isso é uma pauta que o PV defende. A educação ambiental e sanitária dentro das escolas. Nesses encontros chamados Cestas Verdes, a gente falou muito sobre horta escolar, e que é uma coisa que já existe na cidade, mas muito pequenininho, a nível muito, muito pequeno. É uma pessoa, um entusiasta da horta escolar, que vai ali tentando um trabalho de formiguinha. Mas a gente pensa em ampliar essa educação ambiental, porque se a gente ensinar isso desde criança e vir mudar a mentalidade da população, do povo, a gente acredita que a gente lá no futuro, né, e é uma política para o futuro, a gente vai ter um ambiente melhor, um país melhor, um mundo melhor, o tal novo normal que todo mundo fala, mas que não vai ser depois da pandemia. Eu não acredito que a pandemia vai acabar e a gente vai ter um novo normal. Isso é um processo que vai partir da educação da cultura do povo, e que são deficiências, né? Não só em Petrópolis, mas todo o Brasil. A gente sofre esse problema com cultura e educação. E a educação ambiental entra aí também. A gente desenvolvendo cultura e educação do povo, a gente vai mudar a mentalidade dessas crianças, que são os futuros cidadãos, os futuros adultos, e eles vão poder fazer melhores escolhas. Tá, tem algumas perguntas aqui, o negócio está começando a chover perguntas aqui, então a gente vai colocando elas aí. Tem uma pergunta aqui, eu estou esquecendo de identificar o nome das pessoas que estão perguntando, né? Então todo mundo me desculpa, eu vou manter o mesmo critério, que senão as pessoas vão achar que eu preferi falar o nome de uns e não falar de outros, né? Então tem outra pergunta aqui, é o seguinte, o PV tem alguma proposta para incentivar núcleos de representação dos bairros na discussão de políticas públicas? Sim, a gente acha muito importante a participação popular. Esse programa que a gente já vem desenvolvendo há 2 anos, com as palestras da Cesta Verde, é para participar, para chamar a participação do povo, os movimentos sociais, porque a gente acredita que os políticos que estão lá, eles representam o povo, né? Eles representam a população, e a gente precisa saber o que a população quer, o que a população precisa, quais são as deficiências de cada bairro para um Petrópolis além do centro histórico. Porque Petrópolis é cheio de bairros, de comunidades, que às vezes não tem saneamento básico. Então, a participação da população e desses movimentos sociais e de pessoas dos próprios bairros, a associação dos moradores, é muito importante para o PV. Tá, tem 2 perguntas aqui que acabam se encaixando quase uma na outra, eu vou juntar as duas. Ele fala assim, as cooperativas de reciclagem estão abandonadas pela Prefeitura de Petrópolis, né? Como é que o PV pensa essa questão, né? Como é que o PV pensa sobre essa questão de retomar essa questão das reciclagens ou não, né? Porque existiam essas cooperativas e elas foram abandonadas, né? É o que a gente já estava falando antes, que costumam fazer isso, né? Pegam coisas que já estavam funcionando e acabam com essa política. Mas a reciclagem é uma pauta identitária do PV. A gente luta por isso. Pensa nisso, em reciclagem, compostagem. E sim, a gente pensa em voltar com a cooperativa de uma forma mais efetiva. A gente sabe que esse lixo é reciclado e é reunido ali, mas muitas pessoas vivem desse lixo, né? Tem artesãos que vão lá, que pegam esse lixo, o que também é um trabalho bacana, mas que não é suficiente. A gente precisa dar uma destinação correta para o lixo reciclável, para o lixo do aterro sanitário. Sim, isso é uma questão ideológica do PV. E Petrópolis, eu acho que Petrópolis é uma cidade que a gente está dentro do verde, né? A gente está dentro da Mata Atlântica. E Petrópolis tem muita identidade com essa pauta da ecologia. A gente precisa cuidar disso.
que a gente estava falando das inundações, dos desabamentos, a fala de educação ambiental, prevenir isso, né? Coisas aconteçam em Petrópolis. A gente pensa também cuidar dos rios da cidade, e Petrópolis tem muito campo para isso dentro da questão ambiental, da ecologia. E aí tem uma pergunta que eu acho que vai te ajudar a complementar isso, né? Petrópolis é muito procurado pelo turismo ecológico, né? Que é uma possibilidade nossa aqui muito grande, né? Como incentivar essa via econômica sem abrir mão da preservação ambiental? Né? Que é esse equilíbrio entre ter o turismo ecológico e, ao mesmo tempo, você preservar essas áreas. Como é que o PV vê essa questão, inclusive na política pública municipal? Mais ou menos o que eu estava falando antes também, sobre como ser um partido que defende a ecologia e o meio ambiente, sem se colocar contra políticas de incentivo à geração de trabalho e emprego, né? A gente visa o desenvolvimento sustentável. Então, sim, como eu estava dizendo, Petrópolis é uma cidade com grande potencial ecológico e o ecoturismo tem que ser mais incentivado. Nós temos trilhas maravilhosas, né, que precisam, que podem entrar num circuito turístico. Os petropolitanos conhecem, mas o turista que vem para cá, para ele não ficar restrito apenas ao centro histórico, ele sobe, passa um dia em Petrópolis, parece que já viu Petrópolis todo, vai embora. E quase não deixou dinheiro aqui. A gente precisa incentivar que esse turista fique. E aí, o que dentro desse potencial ambiental que Petrópolis tem, que a gente pode fazer com que esse turista fique? Uma dessas coisas é o ecoturismo, para ele conhecer essas trilhas. Outra coisa que a gente, no PV, tem muito é esse incentivo à agricultura orgânica. Petrópolis, a gente tem algumas hortas orgânicas, no Caxambu, no Brejal, e isso também poderia ser um atrativo turístico, né? A gente pensa em fomentar essa questão da agricultura orgânica para o petropolitano ter acesso a essa alimentação, uma alimentação mais limpa, uma alimentação de qualidade, e cada vez que a gente incentivar mais e mais pessoas estiverem produzindo, isso vai ser mais acessível à população. E aí também a gente já entra na questão da saúde, o quanto isso é benéfico à saúde, o quanto isso a longo prazo pode evitar gastos, impactar na saúde, evitar gastos desnecessários com a saúde. Então, Petrópolis tem esse potencial também para a agricultura orgânica, que acaba escoando para o Rio, e a gente aqui nem tem acesso, né? Fica mais difícil para o produtor orgânico vender em Petrópolis do que vender no Rio. Então, a gente pensa também em como trazer isso para o povo petropolitano. E esses lugares podem ser também um atrativo turístico, que eu acho que o turista deveria conhecer as trilhas, deveria conhecer a nossa horta orgânica e todo esse potencial que Petrópolis tem. Agora, a pergunta era como fazer isso sem e manter isso sem impacto ambiental. Isso, exatamente. Como fazer esse turismo sem impacto ambiental. Né? Porque então, o que se fala é o seguinte, às vezes você faz muita trilha, né, muita gente andando dentro da trilha, entrando dentro da mata, né, você acaba impactando essa estrutura, né, ou seja, o local, os animais que vivem naquela região. Né, então, como trabalhar essas duas coisas em conjunto? A gente tem que ter, antes de tudo, educação ambiental, né? Se as pessoas tiverem cultura e educação ambiental, já parte das próprias pessoas terem uma outra relação com o meio ambiente. Mas, como a gente não pode deixar isso apenas a critério do cidadão, a gente tem que ter alguma forma de fiscalização, né? Os parques têm que ter a fiscalização, de repente um número limite de pessoas para que a gente faça o desenvolvimento sustentável, né? Que a gente tenha um desenvolvimento, a geração de trabalho, de emprego, de renda para a cidade, de fomento ao turismo, mas que isso seja de alguma forma sustentável, preservando o meio ambiente, né? Como em outras cidades que têm
parques e ilhas que são abertos ao turismo, mas que tem número limite de pessoas, que tem um controle do que você pode ou que não pode levar, né? Eu acho que é perfeitamente possível a gente fazer isso aqui. Legal. Você falou uma outra coisa aí, também muito interessante, né, que foi a questão do turismo, que eu acho que, se não me engano, já existe no Brejal, né? Acho que é Brejal que tem, que é o turismo nas lavouras, né? Você fazer um turismo rural para você conhecer os pequenos produtores, os herbários, né? É uma coisa muito interessante. O PV também tem alguma coisa nesse sentido? Pensa em alguma coisa nessa política? Como é que funciona? Sim, porque a gente é muito próximo desses agricultores, né? Nesse fomento que a gente faz a política, além da eleição, né, que a gente já vem trabalhando nisso ao longo dos anos, a gente está muito próximo com os produtores rurais. E a gente mesmo já foi visitar algumas hortas para conhecer o trabalho, ver como é possível fazer uma agricultura orgânica, porque às vezes o produtor acha que não é possível, ele acha que para ele ter lucro, ele tem que ter uma agricultura tradicional, e aí a gente também, para não ficar apenas no discurso, a gente foi ver como é feito essa transição para cuidar do solo, para ele se tornar um solo possível de receber uma agricultura orgânica. E sim, os produtores já têm uma coisa deles, né? Que eles mesmos, eles fazem por iniciativa própria. Mas isso não é aberto ao grande público, à população, as pessoas nem sabem que é possível visitar essas lavouras. Então a gente pensa em ampliar isso, né? Aumentar essa rede. Legal. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: você tem enfrentado machismo por estar na política? Não só por estar na política, né? Eu acho que a gente vive num mundo machista e patriarcal e que a gente, às vezes, em pequenas coisas, a gente percebe esse machismo, né? Na profissão, no nosso dia a dia, no que algumas pessoas acham que a mulher deveria ou não deveria fazer, né? Então a gente já enfrenta esse machismo no nosso dia a dia. E acho que a política é uma pequena questão dentro da sociedade, né? De um macro. Então a gente também enfrenta machismo na política, com certeza. Dentro do PV não. Dentro do PV não, porque a gente tem muitas mulheres, o partido tem isso como princípio, como ideologia da isonomia entre homem e mulher, de um fomento à participação feminina na política, mas eu sou uma super incentivadora do empoderamento feminino e da mulher assumir e pegar esses espaços de poder, de estar nos espaços de poder. Mas, de uma forma geral, é um mundo machista, né? Assim, boas e más notícias, né? É bom que está todo mundo perguntando, sinal que as pessoas estão gostando do nosso bate-papo, né? Mas também a gente está chegando ao final, faltam aí 9 minutinhos, 5 minutinhos. Para mim, não sei, aparece bem para você as perguntas? Eu até já tentei mexer aqui. É porque você não tem um background, eu tenho um background aqui que vai anotando as perguntas e vai mandando para mim, entendeu? Eu não leio a pergunta aqui na tela porque é impossível, porque as perguntas vão rolando, né, e a gente fica passando, a gente não vê. Mas aí a Ana, né, que está por trás, a Viviane, né, a Marisa, elas estão lá por trás, olhando, anotando e mandando as perguntas para a gente, né? Então eu vou lendo as perguntas aqui de acordo com o que vai rolando, eu vou mandando as perguntas para você, né? É por isso que fica mais tranquilo. E assim, é um prazer muito grande, eu acho que está sendo muito legal o nosso bate-papo, está sendo muito, pelo menos para mim, né, de conhecer um pouco da estrutura do PV, para quem é o PV, como é que está rolando essas questões, né? Eu vou te jogar uma última pergunta aí, depois também, se você quiser já tecer mais algum comentário, falar um pouco mais desse teu projeto como todo, e aí você, Lorena, né, como é que é o seu projeto de vida, né, e quais são os seus projetos futuros, né, que fala assim, o PV acredita no desenvolvimento sustentável? Sim, acredita no desenvolvimento sustentável. É o que eu estou dizendo, a gente não pode ser apenas um ecologista, um defensor da natureza, pura e simplesmente, né? A gente precisa associar isso ao desenvolvimento econômico, porque a gente vive
no mundo, assim. A gente precisa gerar renda, precisa gerar lucro, precisa ter empregos, precisa de trabalho. Então, para além daquela dicotomia que eu falei de direita, esquerda, socialismo, capitalismo, todos eles vão ter os seus impactos ambientais. Então, a gente pensa em como associar a preservação do meio ambiente a todas essas questões de geração de lucro e de trabalho. Então, sim, a gente acredita no desenvolvimento sustentável. A gente acha que é a única forma de conciliar essas duas coisas. Legal. E aí, tem mais uma pergunta aqui que eu vou te colocar, mas eu queria escutar um pouquinho do projeto Lorena, né? Como é que estão os projetos seus para esse momento, para o futuro? Como é que você está pensando? Mas tem mais uma pergunta aqui. Por você ser uma mulher bonita, é comum sensualizar em sua presença nos eventos em que você vai discutir os seus projetos? Ou os projetos? Então, como eu falei, a gente sofre machismo, isso é inegável. E não é só dentro da política. Eu acho que no mundo do trabalho, no mundo corporativo, até eu como advogada também, às vezes as pessoas, antes de te reconhecerem como uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem coisas para contribuir, que tem coisas para falar, já vem com esse elogio, né? E que não é a principal coisa, que não é o que está em foco, não é o que está em jogo. Isso não importa, isso não interessa se a pessoa é bonita ou feia, branca, negra, alta, baixa, isso não importa. O que importa é o que a pessoa tem para falar, para contribuir, de trabalho, de pensar para a cidade, de contribuir para a cidade, né? Então, essa questão acaba sendo uma questão secundária e irrelevante. Mas sim, é inevitável que a gente, infelizmente, é inevitável que a gente ainda sofra isso. E é triste, pena, né? É triste. É uma pena. É uma pena. É uma pena. E aí, conta um pouquinho desse, falta 3 minutinhos aí para a gente encerrar. 3 minutinhos. Eu só queria 3 minutinhos. Antes de você falar, só dar um recadinho para todo mundo aqui, é o seguinte, a gente, segunda-feira passada, a gente ia fazer um debate, na verdade não um debate, mas uma conversa sobre políticas públicas e LGBTQI+, que foi, por problemas técnicos, ela não aconteceu. Então ela vai acontecer na próxima segunda-feira, às 19 horas. Então ela foi transferida de uma segunda para outra. Então, Lorena, seus comentários finais aí para a gente encerrar, e mais uma vez, obrigado pela sua presença aí. Eu também gostaria muito de agradecer, primeiro a você, Daniel, pelo seu carinho na entrevista, por ser tão bacana com a minha pessoa e também com o nosso partido, com o PV, por convidar o PV para participar desse bate-papo, que eu sei que vocês estão entrevistando pessoas do movimento progressista, acho isso muito importante, e também de dar espaço aos possíveis candidatos à vereança, porque a majoritária tem um espaço bem maior e às vezes o vereador fica sem ter como ter esse contato com a cidade, então é importante que os canais abram esse espaço. Então, muito obrigada por essa valorização. E eu queria agradecer também, tem 35 pessoas agora, muito obrigada por todo mundo que está assistindo. Eu sei que tem pessoas que não podem assistir agora, que me escreveram perguntando se vai ficar gravado, que querem assistir depois. E eu falei para seguir, né, a página do Movimento a Petrópolis, que sim, fica gravado, além da minha, tem a de semana passada do Vinícius Maio, tem a do Daniel Eliesco, que são pessoas também excelentes, são pessoas que eu admiro bastante dentro do movimento progressista de Petrópolis. Eu acho que a gente tem uma coisa bacana para construir para a cidade. Eu acho que vai ficar legal para essa eleição. E é isso, queria agradecer. E a próxima entrevistada, depois do bate-papo do Marcelo Prata e o Felipe Rodrigues, né, vai ter a Carol Cerqueira, do PSB, também sendo entrevistada também. Então estão todos convidados. Quinta. Oi? Na próxima quinta? Na próxima quinta, exatamente. Na próxima quinta-feira. Então estão todos convidados aí. Mais uma vez. Negro, não é? Isso, exatamente. Eu conheço a Carol. Inclusive, então, nós vamos juntas do coletivo 8M, que no dia 8 de março nós fizemos a passeata na cidade pelo Dia Internacional da Mulher, e a Carol era uma grande companheira, estava junto. 2 segundos.